Em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da nossa área de divulgação, senhores diretores, senhores conselheiros, senhores convidados, a partir desse momento nós desejamos a todos nossos irmãos aqui presentes, para mais este encontro de Espiritismo aqui nesta casa, de amor e de caridade, onde nesta manhã gloriosa do Senhor, estaremos aqui comemorando 50 anos do Jubileu de Ouro da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Trabalho este que teve como proposta fundamental aquela que Jesus deixou para nós, a distribuição do amor e da caridade, e é o que tem feito a nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. Assim, dessa maneira, nós desejamos a todos aqui presentes o nosso fraternal bom dia e rogamos também a paz do nosso Mestre Jesus, que se possa fazer presente em nossos corações, agora e sempre. Nós vamos então dar início à nossa solenidade, mas em primeiro lugar nós vamos em busca daquela nossa prece de preparação. E nessa prece nós fazemos questão, em primeiro lugar, dirigir um convite especial a Ele, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que é sempre Ele o motivo maior do nosso encontro aqui nesta casa e em outras casas religiosas. E dentro desse convite também dirigimos um convite especial ao mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, e as fraternidades que possam estar conosco participando dessa festa na manhã de hoje. E para essa tarefa, nós convidamos então o Sr. Elísio Marques Tenório, que em nome de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, fará então a nossa prece de abertura. Nesse momento, nós vamos fazer o nosso recolhimento interior. Procuremos sentir Deus dentro de nós, o Pai amoroso e bom, que nos ama, nos impulsiona para a frente e para o alto, que na trajetória planetária nos deu Jesus como modelo e guia, prosseguindo na evolução do nosso planeta terrestre, traz-nos o Espírito Verdade, Hipólito Leon Denisard Rivaio, Allan Kardec, como baluarte maior da terceira revelação. Em nosso Brasil, são muitos os espíritos superiores que estão nos orientando, nos guiando. Bezerra de Menezes, o Anjo Ismael, Eurípides Bassanufo, Anália Franco, Meimei e muitos outros espíritos que estão conosco. A luz maior aqui na cidade de São Paulo, o comandante Edgar Armon, estruturando a coluna mestra do discipulado de Jesus, dos trabalhos espirituais, onde todos aqueles que palmeia e permeia as escolas têm nos braços alongados da fraternidade o apoio, o aconchego, e a fraternidade, com o seu seio bendito, acolhe todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Quem são eles? No dizer do apóstolo Paulo de Tarso, Espírito, Paris, 1860, no final de sua mensagem: todo aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus. Não importa, diz o Paulo, o culto a que pertença. Portanto, o discípulo de Jesus é todo aquele que pratica a caridade. Portanto, sentindo, como dissemos, Deus dentro de nós, busquemos a figura amorosa de Jesus e vamos conversar com o Mestre. Senhor Jesus, no silêncio de nosso recolhimento interior, vimos pedir-te a paz, a sabedoria, a força, fazer que possamos envolver o mundo com os nossos espíritos iluminados do vosso amor, que possamos ser bons, pacientes,
compreensivos, mansos e prudentes, e assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um. Cerre nossos ouvidos às calúnias, guarde a nossa língua de proferir maldades, que só de bênçãos encham-se os nossos corações, que possamos ser bons e alegres, a fim de todos quantos a nós se achegarem sintam a vossa presença. Reveste-nos da tua luz, Senhor, e fazei que no decurso desta encarnação nós não te ofendamos, porém procuremos revelar-te a todos com a proteção de Maria, vossa mãe e nossa mãe, com a proteção de todos vós, bons espíritos amigos, com a proteção de todos nós, quando aplicamos a tua lei, amai-vos uns aos outros. Que assim seja. Nós desejamos a todos muita paz, muito amor, muita luz, boas reflexões. Graças a Deus. Agora eu pedi a licença a todos os senhores aqui presentes, para que nós pudéssemos então declinar os nomes dos nossos convidados que aqui hoje nos honram com a sua presença, porque nessa festa de 50 anos nós estamos compartilhando também com outras fraternidades. Aqui à minha esquerda, senhor Clodoaldo de Oliveira Melo, diretor da área da divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, senhor João Batista do Vale, diretor da área de ensino, senhor Elísio Marques Tenório, diretor da área social e diretor das fraternidades dos discípulos de Jesus da nossa FESP, senhor Luiz Miyashiro, diretor da Aliança Espírita Evangélica, senhor Romildo Rodrigues, diretor do setor 3 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, senhora Marta Galeno Tomás, representando o Grupo Espírita Noel, trabalhadora da nossa FESP e escritora também da sua obra intitulada Instituto da Confraternização Universal e as Fraternidades. Ismael Armond, escritor também do livro lançado Edgar Armond e Meu Pai. Adolfina Pereira de Souza, subdiretora das Escolas de Aprendizes do Evangelho. Maria Toniette Pompe, diretora do Departamento de Evangelho no Lar. Senhor Manuel Portazio de Oliveira Filho, diretor da Escola de Preparatório. Aqui atrás também nos honra a nossa ajudante, Catarina Eglemar. E este que vos fala, Carlos Ernesto dos Santos, diretor do Departamento da Expansão Doutrinária. E agora nós vamos nos encaminhando para a nossa parte artística. E essa festa hoje está dividida em duas partes. Contaremos então com a presença da Orquestra e Coral Carlos Gomes e também do Coral da Aliança Espírita Evangélica. E nós vamos então iniciar dando o início, vamos começar pelo Coral da Fraternidade da Aliança Espírita, que nós já vamos convidando-os para que eles possam assumir aqui então a tribuna. No Coral da Fraternidade da Aliança Espírita Evangélica, nós temos a regente, a maestrina Terezinha de Jesus Leite de Almeida, e a pianista, a professora Laís de Castro Kaufmann. Como primeiro número, nós ouviremos então música de Edward Elgar, Pompe and Circumstance.
Como segundo número, ópera Tannhäuser de Wagner, Coro dos Peregrinos. Maravilha, né? A orquestra que colocar os nomes está aos cuidados do regente maestro Silvio Tancredi e da pianista Andrea Pujol Lazzarini. Ouviremos como primeiro número Tuas Obras Te Coroam. É um arranjo do quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven.
Ouviremos agora música de Mozart, Glória a Deus nas alturas.
Vamos então agora unir os dois corais. Vamos convidando novamente o coral da Aliança Espírita Evangélica para que possa assumir novamente a tribuna. E os dois corais agora cantam letra de Edgar Armond, música de Rômulo Vanucci, o hino do Aprendizes do Evangelho. E agora, como último número, ouviremos então música e letra de Vera Apolinário, intitula-se Fraternidade dos Discípulos de Jesus. E eles oferecem exatamente a fraternidade que hoje comemora 50 anos. Amor.
A área da divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo aqui deixa mais uma vez os nossos melhores agradecimentos para a Orquestra e Coral Carlos Gomes da nossa FESP, e especialmente ao Coral da Aliança Espírita Evangélica, com essas vozes tão maravilhosas que vieram compartilhar esses momentos de alegria conosco nessa festividade de hoje. Nós rogamos a Jesus que abençoe a todos vocês, e mais uma vez aqui nós dirigimos um convite para que vocês voltem o mais breve possível, para que nós possamos buscar outros encontros, outras integrações tão maravilhosas como foi esse encontro na manhã de hoje. O nosso muito obrigado e mais uma vez o nosso aplauso, especialmente para o Coral da Aliança Espírita Evangélica. Queremos também aqui agradecer a presença de 3 editores, senhor Luiz Pizarro, Lisane Prado, da editora Aliança, e o senhor Edson Monteiro, da editora Camille de Flammarion. E agora nós vamos nos encaminhando então para a nossa parte da palestra. Mas antes de entrar nela propriamente dito, nós vamos em busca de algumas palavras alusivas. E em primeiro lugar nós convidamos para este microfone, já fazendo uma ressalva, seu nome na verdade não é Luiz, mas é Eduardo Miyashiro, diretor da Aliança Espírita Evangélica, que nós convidamos para que assuma então a esta tribuna nesse momento e possa dirigir algumas palavras a respeito do encontro da manhã de hoje. Vamos envolvê-lo também com os nossos aplausos. Caríssimos irmãos, queridos companheiros de discipulado, eu creio que é importante nós registrarmos que forte emoção nos uniu nesses instantes pela oportunidade de termos cantado juntos a prece dos aprendizes do Evangelho. Sentimos que a prece nos convida à união fraterna e nos relembra os elevados ideais em nome dos quais foi criada a Escola de Aprendizes do Evangelho e a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. E nós hesitávamos um pouco em abordar nestes minutos que reservamos a uma saudação a todos nós, condiscípulos, pelo transcurso dos 50 anos da nossa fraternidade. Eu disse que hesitávamos porque havíamos imaginado tratar de um assunto que, de certo modo, é um pouco diferente nos 3 movimentos que contribuem com o acréscimo de discípulos à fraternidade. Mas, refletindo e principalmente sentindo o espírito que nos envolve nesse momento da prece dos aprendizes, nós imaginamos que seja bastante útil e oportuno. Nós nos referimos ao processo do ingresso na fraternidade, nos referimos ao exame espiritual e à forma como nós passamos dos 2 primeiros graus da iniciação para aquele terceiro, no grau denominado discípulo, que se compromete a um serviço pela sociedade e a um testemunho do bem através das suas obras e da sua conduta. E nós imaginamos que, se a forma do processo de ingresso e da examinação são diferentes dos nossos movimentos, os objetivos são semelhantes. Nós lembramos que em 29 de maio de 1952, o venerável Razin transmitiu a Edgar Armond a proposta do funcionamento da nossa fraternidade. Armond considerou que, como o plano espiritual sempre nos antecede, estava ali criada a fraternidade. Porém, não sentiu que a primeira turma estivesse ainda em condições, e é por isso que, em registros posteriores, identificamos que a primeira turma veio
inaugurar a fraternidade em 1954. Sentimos que o Armand, como primeiro dirigente, meditou profundamente nas implicações de nós fazermos parte de uma fraternidade. Então, este período em que ele trabalhou para preparar a primeira turma reflete bem isso. Na iniciação espírita, nos 2 primeiros graus dessa iniciação que acontecem no seio da Escola de Aprendizes do Evangelho, nós assimilamos valores muito diferentes dos valores da sociedade. Aprendemos a amar quando lá fora o que interessa é cada um por si. Aprendemos a auxiliar quando lá fora os valores são aqueles que não cuidam dos seus próprios interesses, desaparecem, esmagados. Então, seria difícil deixar os alunos da primeira turma ingressarem neste mundo abraçando valores totalmente diferentes em seu coração. E nós percebemos que até hoje, em nossos 3 movimentos, o processo do transcurso entre os 2 primeiros graus e o terceiro é revestido de uma série de cuidados. Falando especificamente do nosso movimento de aliança, há um período probatório após as aulas da escola. 90 dias em que o servidor pergunta para si mesmo: desejo ou não testemunhar o bem lá fora? Aqueles que respondem sim, porque o ideal bate forte em seus corações. Mas o ambiente caloroso da escola pode nos iludir quanto às nossas próprias forças, porque é um ambiente amoroso e o ambiente social nós estamos vendo como está, muito diferente. Então, há um segundo benefício, que é o exame espiritual, onde a espiritualidade nos ajuda a fazermos esta avaliação. E depois do exame espiritual, onde ouvimos os mentores, que nos acompanharam por anos, a terceira instância é o momento do ingresso. Ouvimos, nestes últimos anos, críticas de que, mas puxa vida, passei pelo probatório, o dirigente me autorizou, o exame espiritual me deu condições, mas eu não pude estar presente ao momento de ingresso. Será que perdi a condição por causa disso? E nós lembramos que o momento do ingresso traz uma experiência que é inesquecível. Quando nós estivermos lá fora, quando nós estivermos no momento da prova, quando nos sentimos incompreendidos, apedrejados de um modo diferente do século I, queimados em fogueiras de um modo diferente do século I, porque são fogueiras de incompreensão, o discípulo de Jesus não pode vacilar, não pode sentir pena de si. Ele deve contribuir para o bem da sociedade, porque é a sociedade que está equivocada. Os valores sociais atuais, onde as pessoas se destroem, não são os valores legítimos. É nessas horas que o discípulo lembra que há muitos anos, no momento do ingresso na fraternidade, havia sentado junto com ele na mesma plateia centenas de companheiros, pessoas de outras cidades, de outras casas, de outras turmas, que tiveram outras experiências. Ele provavelmente em vida nunca mais verá estas pessoas, mas esta lembrança o fortalece. Esta lembrança nos faz lembrar que não estamos sós. Então nós podemos sentir tudo, menos solidão.
Nós podemos sentir muita incompreensão e dificuldades na luta para testemunhar o bem, mas nunca sentiremos solidão, porque nesse momento lembraremos dos nossos irmãos que compõem a fraternidade, que cada um no seu posto está lutando também, que estamos unidos por vibrações, estamos unidos pelos laços do amor. No Guia do Discípulo, o Armand anotou os 2 parágrafos finais que para nós merecem reflexão, que eu peço licença para ler e repetir a título de um reforço nesta saudação que fazemos a todos os discípulos. Porque esta encarnação de agora é decisiva para toda a humanidade, sobretudo para aqueles que assumiram compromissos de devotamento integral, como é o caso dos discípulos. Assim como disse o irmão maior Bezerra, quem atingiu este ponto, este limite de conhecimento e de consciência, não pode mais voltar atrás, interrompendo sua ascensão espiritual. Paz e alegria a todos nós, discípulos de Jesus. Ouviremos agora o diretor do setor 3 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, o senhor Romildo Rodrigues. Companheiros da Federação, companheiros da Aliança, companheiros presentes, eu quero aqui externar a nossa alegria de estarmos aqui essa manhã, reunidos nesse jubileu. E com toda a força do meu coração, eu espero que essas reuniões sejam cada vez mais a miúde, porque nós precisamos estar bastante irmanados nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. Então eu espero, senhores, que essas reuniões sejam mais a miúde, para que possamos estar cada vez ombreados com essa nossa doutrina. E eu quero falar rapidamente alguma coisa sobre a nossa fraternidade Discípulos de Jesus. Nós já estamos no 22º ano de fundação da nossa fraternidade. Nós temos hoje 50 casas filiadas à fraternidade por esse Brasil todo, inclusive no exterior. E os nossos objetivos maior são as escolas de aprendiz do Evangelho, que esse realmente é o nosso propósito. E nós estamos também localizados na rua Chiquinha Rodrigues, número 100, aqui no Caxingui, em nossa sede, onde que ela está aberta à disposição de todos os companheiros para que possamos receber com muita alegria. Então, o nosso propósito das escolas de aprendiz do Evangelho, como o nome já diz, que a Fraternidade de Discípulos de Jesus, setor 3, nós somos todo uma escola. A escola de aprendiz do Evangelho é o maior presente que recebemos, é o melhor investimento que escolhemos para nós. É a escola abençoada que nos abre caminho para a redenção. É o roteiro divino que nos leva a Jesus. É a escola que nos leva à mansidão, que nos leva à pacificação, que nos leva à mudança interior, renovando as nossas atitudes que nos farão viver de maneira diferente, própria daqueles que desejam servir e levar a palavra de Jesus, antes de tudo, exemplificando o bem. De antes modos existem de seguir o nosso mestre, é a escola que nos aponta
todos eles conforme as tendências e possibilidades de cada um na tarefa do trabalho individual e espiritual. A fraternidade do discípulo de Jesus nos proporciona também amigos sinceros e inesquecíveis, amizades que permanecerão além do tempo, amigos que são joias espirituais, encarnados ou não, que são bênçãos de luz em nossas vidas. Trabalhemos pelo espírito de fraternidade que está aí, unindo pessoas e grupos, aumentando assim a nossa família espiritual, o nosso parentesco espiritual. Nesse dia solene do plano espiritual e físico, tudo nos transporta à época de Jesus que nos legou, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que é o estatuto moral da fraternidade. A partir de agora, todos nós teremos a oportunidade de colocarmos em prática o que prometemos ao nosso Mestre Jesus. Lembremos-nos que o passe livre para que os céus é o trabalho digno da reforma anterior e todo o bem que fizemos a nós e ao próximo. É maravilhoso sermos conhecidos pelo muito que trabalhamos e também pelo muito que amamos. Sejamos bem-vindos à seara do Senhor. Ela precisa de muito amor e de muita paz. Que a paz esteja conosco e essa união permaneça muito forte. Muito obrigado. Convidamos agora a diretora do Departamento de Evangelho no Lar, a senhora Maria Toniette Compre, que vai nos também falar a importância do Evangelho no Lar. Amados discípulos de Jesus, estes minutos são de ouro. Como de ouro era o templo de Jerusalém, onde Jesus ali estava sentado. Não sabemos se é verdade que ele estava sentado. Jesus geralmente ficava em pé. Isso nós que estamos pensando. Mas passou por ali 3 sacerdotes. Um deles era Hanão, o que seria o juiz inclemente mais tarde. És Galileu? Sim, sou Galileu. O juiz conheceu pela sua beleza, pelos seus traços de originalidade, cabelos longos da cor da barba, olhar sereno, teledinâmico. O que fazes aqui na terra? Disse Hanão. Venho implantar o reino de Deus. Reino de Deus? O que vem a ser isto? O reino de Deus é simples. É obra divina no coração do homem. Oh, deram uma gargalhada. Conhece a filosofia de Atena? Conhece as leis do templo, os direitos romanos? Conheço a bondade do Pai que está nos céus. Eles deram de ombro e foram embora dando gargalhada. Jesus, está iniciada a tarefa. Logo chegou na bacia do Tiberíades, quando viu ao longe um barquinho chegar, cheio de homens. Primeiro convite à fraternidade. Assim convidamos todos aqui presentes, companheiros dos 2 planos, discípulos de Jesus, porque ser discípulos de Jesus
é uma condição eterna. Seremos sempre, em nome de Jesus. Uma vez discípulos, sempre discípulos. Eles desembarcaram em terra firme. Jesus aproximou e disse: Simão Pedro e André, filhos de Jonas, queres vir comigo? Eu os farei pescadores de almas. Sim, Senhor, estamos prontos. Nós perguntamos aqui para os nossos amigos da Aliança, do setor 3, se é assim que os trabalhadores, nós aqui na federação também, respondemos quando o dirigente pergunta. Não é isso, Neiva? Aparecida, as amigas da Aliança são as causadoras de nós estarmos aqui falando do discípulo, nossa primeira palestra lá na Aliança. E nós respondemos: somos discípulos, estamos prontos. Pois é, nós não respondemos assim. Primeiro, trabalho do Mestre com os discípulos, ele aceitou o convite de Pedro e conta então a história. Vocês encontram todo o material do Departamento do Evangelho no Lar e da campanha mundial. Ele reuniu-se na casa de Pedro. Ele fez uma prece. Primeiro item, importância do Evangelho no Lar. Ele fez uma prece, sim, como? Que a paz seja com todos. Que beleza, curtinha, vibrante. Abre seu Evangelho desde o início. Ele tinha Evangelho? Não. Ele era o Evangelho. Ele falou da Torá, falou das leis. Segundo item, Evangelho no Lar. Terceiro item, os comentários. Ele falou da beleza da vida, falou que a morte não existe, que a criação de Deus é beleza, é vida em plena imortalidade. Ele falou que se alguém pedisse para caminhar 1000 passos, que era para caminhar 2000, e que se alguém batesse numa face, que era para apresentar a outra. Mas aí vem o quarto item, que são as vibrações. Diante, sob aquele céu estrelado, estava se realizando o primeiro culto cristão no lar. Quando Jesus desenrola o escrito da sabedoria e na hora das vibrações ele fala da lei maior, ele fala do amor. Falou também para os discípulos que se ele amasse somente os companheiros e aqueles que os amavam, qual seria a recompensa? Que era para amar também os inimigos. Temos que vibrar também para aqueles que não pensam como nós e aqueles que nos caluniam. E Jesus continuou. Como prece de encerramento, ele diz: conservai os ensinamentos no coração, na vivência do dia a dia. Jesus parte. O relógio corre, né? Mas, dali a 40 dias por volta, eles estavam saudosos. Cada onda mais larga, cada problema na pescaria era motivo de recordação. E o Mestre, cada reunião, lembravam-se das partilhas do pão, dos pães, dos peixes, a grande pesca. Mas Jesus falara vagamente que voltaria a falar ao monte. Lá, mais uma vez, o convite aos discípulos. O sol estava se colocando quando mudou a sua cor para mais brilhante, mas com possibilidade de visão. Deixava seus raios dourados mergulhar nas águas azuis do mar Mediterrâneo, e quando eles olham os 500 da Galileia,
era uma multidão. Desde o menorzinho até os mais velhos, dobraram os joelhos. Jesus aparece com as mãos tomando forma de quem abençoa. Amados discípulos, eu vou para o Pai, mas ficarei na terra. É para pensar depois, que não dá tempo para explicar. Mas ficarei na terra, livre das leis iníquas e injustas. Então Ele está conosco. E os discípulos ficaram quietinhos, ajoelhados, sem saber o que fazer. E Ele disse, repetindo as palavras que Ele já havia dito durante os 3 anos, está lá em Mateus: ide, pregai o Evangelho, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, nem com o que haveis de comer. Não são as instituições aqui presentes, os trabalhadores, que falaram que para levar o Evangelho no lar não precisa aceitar cafezinho nem bolo. Foi Jesus. Ele falou que não era para preocupar com roupa e com comida, era para preocupar somente com o Evangelho. Aqui lembrando do maior discípulo que passou aqui pela terra, tão conhecido nosso, patrono da fraternidade e desta casa. Ele disse: amados irmãos, discípulos da fraternidade de Jesus, das escolas aprendizes do Evangelho. Isso aconteceu aqui no Palácio Mauá, educando discípulos da educação mediúnica. Está acontecendo na esfera superior da terra reuniões. Está sendo escolhido a dedo os espíritos que irão voltar a habitar a terra. E dessa vez eles não virão não para ser crucificado, muito menos para ser devorados na arena dos coliseus da vida. Eles virão para encontrar lares evangelizados. Por favor, façam o Evangelho nos lares. Implante uma campanha mundial. Leve o Evangelho nos 4 cantos do mundo. E eu pedirei, dizia esse Espírito comunicante, a Maria de Nazaré, que já me concedeu uma vez que eu ficasse na terra, fora da lei da mesma. E eu aqui estou. Mas se preciso for, e também se for permitido, eu vestirei a indumentária carnal, para ir de casa em casa pedir que façam o Evangelho no lar. Porque quem vai voltar são espíritos de escola. O requinte da música, Rossini, Beethoven, Bach e outros mais. Homens inteligentes que tomarão lugares no campo político, na vida social, e em especial os dirigentes das instituições religiosas. Amados discípulos, que responsabilidade. Quem falava era Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigada. Convidamos também para esse microfone o diretor da Fraternidade dos Discípulos de Jesus da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o senhor Elísio Marques Tenório. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, nós desejamos que a paz de Jesus continue envolvendo os nossos corações sempre. Nós estamos assumindo a Fraternidade do Discípulo de Jesus exatamente no momento da virada
da comemoração do meio século. E tivemos a primeira reunião com os discípulos de Jesus, daqui, como é chamado historicamente, o setor 1. E, portanto, nós estamos chegando nesse momento histórico da fraternidade. Qual não foi a minha primeira surpresa ao indagar dos nossos discípulos, nossos condiscípulos, se eles possuíam o estatuto da fraternidade dos discípulos de Jesus? A maioria disse que não. Por isso, nós estamos até pedindo aos nossos irmãos que procurem se inteirar desse estatuto junto ao setor 1, 2 ou 3 e mantenham consigo este estatuto. É de suma importância para a vida de todos nós, muito importante. Mas eu queria pedir licença, já que o nosso querido Clodoaldo, que é o nosso diretor da divulgação, pediu que eu fosse breve, obviamente, dada a importância do tempo. Eu queria saudar, agradecendo, o nosso anjo Ismael, o protetor do nosso Brasil, mas também o outro Ismael, filho do comandante Edgar Amon, e sua excelentíssima esposa Maria Luísa, e eu pedi uma salva de palmas para ambos. Queremos saudar também o nosso querido Eduardo Miyashiro, do setor 2, Aliança. Saudar também o setor 3, o nosso Romildo, da setor 3, como é assim chamado. E parabenizar a comissão organizadora do evento. Como disse, eu estou chegando agora, por isso não participei ativamente dessa comissão. Mas, de qualquer forma, estamos aqui e de pé, mercê do nosso patrão, chamado nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Todos nós, discípulos de Jesus, somos representantes da bondade de Jesus no mundo e, portanto, precisamos estar bem conscientes dessa verdade. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muita paz. Nós agradecemos a presença dos nossos 4 convidados e agora é o momento máximo do nosso encontro, que nós vamos então envolver o nosso orador na manhã de hoje. Ele é um escritor espírita e hoje, nessa presente gestão aqui na nossa federação, ele é o diretor da nossa área de ensino, é o senhor João Batista do Vale. E como tema, não poderia deixar de ser, vai nos trazer um histórico da fraternidade dos discípulos de Jesus. Caminhava-se o mestre e o seu discípulo às margens de um pequeno riacho. O discípulo olhou ao mestre e fez a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mal da humanidade? O mestre respondeu: o maior mal não é um, são 2: orgulho e egoísmo. E eles continuaram caminhando à margem deste pequeno riacho, quando o mestre olhou para dentro do riacho e notou que em um pequeno pedaço de galho um escorpião se debatia para não ser levado pela correnteza. O mestre caminhou até mais perto da margem e estendeu a mão para salvar o escorpião. O escorpião aferroou-lhe o dedo. Ele fez uma segunda tentativa. O escorpião também novamente o aferroou. Somente na terceira tentativa ele conseguiu salvar o escorpião. O discípulo repreendeu o mestre: Mestre, por que não deixastes que esse bicho maldoso morresse?
Ele o atacou por 3 vezes e você ainda o salvou. O mestre respondeu ao discípulo: quando o escorpião me ferroou por 2 vezes, ele agiu segundo a sua natureza. Ao salvar a vida do escorpião, eu agi segundo a minha natureza. O discípulo encabulado fez uma pergunta ao mestre: por que razão eu não salvei o escorpião? Aí o mestre respondeu ao discípulo: porque para determinado tipo de caridade precisa 3 coisas. Primeiro, o sentimento de caridade despertado. Se você não tiver o sentimento de caridade despertado, você jamais ajudará o próximo. Segundo, você precisa ter conhecimento, e este conhecimento religioso adquire-se nas escolas religiosas. Terceiro, você precisa ter discernimento para salvar a vida do escorpião e não querer levá-lo para casa. Aí o discípulo, profundamente agradecido, olhou para o mestre e fez a seguinte pergunta: mestre, qual é o seu nome? O mestre, olhando para o discípulo, respondeu: meu nome é Edgar Armand. E aqui, condignamente representado pelo seu filho, o nosso querido Ismael Armand. Exatamente no dia 29 de maio de 1950, acendia uma grande luz em nossa federação. Esta luz, evidentemente, não era uma luz material, era uma luz espiritual. Fundava-se em nossa federação a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Em 1952, formava-se a primeira turma de aprendizes do Evangelho. O nosso querido Edgar Armand, ele conscientizou-se de que não se pode viver sem Evangelho. Se bem que nós tivemos alguns pequenos probleminhas, o nosso querido Edgar Armand, em 1973, ele sai da federação e funda a Aliança Espírita Evangélica. Não vamos entrar em detalhes o porquê que Edgar Armand saiu da federação. Nós não temos a menor intenção de acusar este ou aquele trabalhador. Nós preferimos entender que Edgar Armand seguiu os ensinamentos de Kardec. Kardec pediu que o ensino espírita não se reduzisse apenas a uma casa, mas que se fossem formados vários núcleos, várias casas, porque se uma fechasse, as demais continuariam. Então queremos entender que o Edgar Armand deixou a nossa federação para pôr em prática este grande ensinamento e essa grande recomendação de Allan Kardec. O nosso querido Armand, ele escreveu um livro que se chama Mediunidade, e nós tivemos por parte de alguns kardecistas profundas indeferências com referência a este livro, dizendo que como é que Edgar Armand poderia ter escrito um livro se nós já temos o livro dos médiuns.
Eu gostaria de contar para estas pessoas que assim pensam, que certa vez perguntaram a uma pessoa o que é a verdade. E foi ensinado para esta pessoa que a verdade ficava no meio de duas estradas. Essa casinha, que hipoteticamente chama-se verdade, de um lado da estrada ela tinha suas paredes brancas, do outro lado ela tinha suas paredes azuis. Para aquele que só passava de um lado, ao perguntar a ele o que era a verdade, ele disse: a verdade é uma casinha branca no meio de duas estradas. Ao perguntar àquele que passava somente do outro lado o que é a verdade, ele disse: a verdade é uma casinha azul no meio de duas estradas. Ora, queridos irmãos, os dois estão certos, porque o que importa é a essência, é o que está escrito. Os dois livros, o do Edgar Armond e o livro dos médiuns, são dois livros simplesmente com capas diferentes, mas as verdades são as mesmas, as verdades são fundamentais. É um belíssimo livro que sinceramente nós recomendaríamos a todos. A Mediunidade, de Edgar Armond. Foi dito aqui com muita propriedade pelos nossos irmãos que nos antecederam a necessidade da união. E realmente essa necessidade se faz mais do que necessária. Eu não sei se vocês recordam uma profecia do apóstolo Pedro, que consta na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 3, onde Pedro diz o seguinte: no final dos tempos haverão espíritos escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. O apóstolo Pedro já previa que o que está acontecendo hoje no mundo realmente deveria acontecer. Tanto isto é verdade que Jesus prometeu, isso consta em João capítulo 16, Jesus prometeu que mandaria o Consolador prometido. Por que será que Jesus prometeu o Consolador prometido, se iria fundar-se uma grande religião em seu nome? Qual a razão? Ora, Jesus sabia antecipadamente que esta grande religião que iria fundar-se não teria condições de consolar. Porque se essa grande religião que fundou-se e que foi oficializada no ano 325 através do grande concílio de Nicéia, aonde a Igreja Católica Apostólica Romana assumiu a liderança do movimento cristão na terra. Se Jesus soubesse que esta religião seria capaz de consolar, seria uma utopia ele mandar um consolador. E nós sabemos que dessa grande religião surgiu uma outra religião que está crescendo a passos largos, que foi oficializada no ano de 1521, através de Martinho de Lutero, quando protestou contra as vendas de indulgências preconizada pelo bispo alemão Joe Tetzel. O Martinho de Lutero foi excomungado porque protestou contra as vendas de indulgências. Até aconteceu um caso interessante que, para nós nos descontrairmos, eu contarei a vocês. Assim que ele foi excomungado, a madre superiora de um grande convento da Alemanha, chamada Catarina de Borla, ela disse em alto e bom som: se Martinho de Lutero é excomungado e deixa a igreja, eu também abandono a igreja. Em seguida casou-se com ele
e tiveram 4 filhos. Agora, se já estava de olho antes, não sei. Não pergunte para mim. Eu prefiro acreditar no amor à primeira vista. Mas Jesus, ao prometer o Consolador prometido, que hoje sabemos que é o Espiritismo, Jesus tinha toda a razão. Vejamos rapidamente se estas duas religiões cristãs estão realmente atingindo os seus objetivos. Na opinião de todos os presentes, qual é a maior nação protestante hoje do planeta Terra? Os Estados Unidos. É a maior nação representante do protestantismo. Protestantismo significa, entendemos, aqueles que protestaram e que seguem os evangelhos. Só que no evangelho diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E eu pergunto a vocês, o que é que o americano faz com o inimigo? Cadeira elétrica, câmara de gás, injeção letal. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas há uns dias atrás um brasileiro prisioneiro nos Estados Unidos também foi condenado à morte. Ora, Jesus manda que se perdoe. Esse perdão de Jesus não é compactuar com o mal. Esse perdão de Jesus é orientar a criatura para que ela não pratique mais o mal. Portanto, as penitenciárias deveriam ser educandários. Mas os nossos irmãos protestantes dos Estados Unidos preferem a morte. Ora, eles não estão agindo com coerência aos ensinamentos de Jesus, eles estão indo contra o ensinamento de Jesus, praticando a lei do talião, a lei do olho por olho, dente por dente. Então vocês já estão percebendo que Jesus tinha razão ao mandar o Consolador. Os Estados Unidos, sendo a maior nação protestante do planeta, é o maior consumidor de drogas do mundo. 80% das drogas produzidas na Colômbia vão diretamente para os Estados Unidos. Ora, minha gente, o que o protestantismo está fazendo nos Estados Unidos? Jesus tinha razão quando prometeu o Consolador. Vamos ver na situação do nosso Brasil atualmente. O Brasil, 80% dos brasileiros, isso estatisticamente falando, professaram o catolicismo. O Brasil é a maior nação católica do planeta. Primeira pergunta: se o Brasil é a maior nação católica do planeta, aonde deveria ser a residência do Papa? No Brasil. No entanto, raríssimos foram as vezes que o Papa veio ao Brasil visitar a maior nação católica do planeta. O Brasil, meus irmãos, pasmem, é o segundo maior consumidor de drogas do mundo. Minha gente, o que o catolicismo está fazendo? Um dado interessante, que eu não sei se vocês sabem, um dado da própria Igreja Católica que chegou em nossas mãos: no ano passado aqui no Brasil, consumiu-se 4 litros de pinga para cada 1 litro de leite. Veja o absurdo que nós chegamos. O Brasil está entre as 10 nações mais violentas da Terra. A cada 3 minutos no Brasil, uma mulher é agredida.
Existe aqui na cidade de São Paulo 50 estupros por dia. A cidade de São Paulo é a segunda cidade que mais se fuma no mundo. A cidade de São Paulo só perde para a cidade do México, que é a cidade que mais se fuma. E eu pergunto a vocês, o que o catolicismo está fazendo? Vocês já poderão advir a responsabilidade que pesa em nossos ombros. Jesus prometeu o Consolador prometido porque, segundo Jesus, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, deverá solucionar esses problemas. Vocês poderão dizer, mas por que o Espiritismo então não resolve esses problemas? Porque nós estamos em fase de preparação. Daí a necessidade de nós nos ombrearmos. O catolicismo foi implantado na terra como religião oficial para representar o cristianismo no ano 325. O catolicismo tem mais de 1.600 anos. O protestantismo, 1521, tem aproximadamente 600 e poucos anos. O espiritismo tem 143 anos, está se estruturando para desempenhar esta grande tarefa. Porque se nós, discípulos de Jesus, não nos ombrearmos para realizar essa tarefa que Jesus espera, não tenham dúvida, Jesus terá que mandar um outro Consolador. E nós teríamos perdido uma grande oportunidade, não só de ajudar, mas também de evoluir. Eu estava conversando antes do início do nosso evento, com o nosso irmão Eduardo, com o nosso irmão Romildo, a necessidade de nós nos unirmos. Não significa que devamos unir as nossas diretrizes. As nossas diretrizes poderão continuar separadas, mas temos que unir os nossos propósitos. Temos que unir para realizar os nossos objetivos. Não importa se é setor 1, setor 2, setor 3. O que importa é Jesus. O que importa são os seus ensinamentos. Espero que esta minha proposta se torne realidade. E coloco toda a minha área de ensino, com 12.000 alunos, 600 trabalhadores, à disposição dos setores 2 e 3, para que montemos um movimento de evangelização das pessoas. Só assim nós teremos um mundo melhor. Não esqueçamos a filosofia de um dos maiores humanistas que já veio a este planeta, o nosso querido Mahatma Gandhi, cujo nome era Mohandas Karamchand Gandhi. A filosofia de Gandhi é uma filosofia universal, ela não tem bandeiras. A filosofia de Gandhi resume-se numa pequena frase que diz: devemos mudar em nós o que desejamos ver mudado no mundo. Esta é a filosofia de Mahatma Gandhi. Porque se nós não nos mudarmos, nós jamais seremos de mudar o nosso exterior. Primeiro temos que mudar
o nosso interior. Porque ser discípulo de Jesus não é difícil cursar as escolas. A dificuldade que nós, discípulos, encontramos e que nós temos que superar é exemplificar aquilo que nós aprendemos teoricamente nas escolas. Não adianta nós falarmos para o nosso semelhante: você não deve fumar, porque em cada maço de cigarro encontra-se 60 miligramas de uma substância cancerígena chamada benzopireno. Todas as vezes que você fumar um maço de cigarro, você deposita em seu organismo 60 miligramas de benzopireno. Este benzopireno vai transformar em câncer a parte mais sensível do seu corpo. Você poderá desencarnar de um câncer, e quando você voltar ao plano espiritual, você poderá ser taxado de suicida. Ao teorizarmos, que o nosso interlocutor ficará realmente impressionado. Só que em seguida nós acendemos um cigarro. E eu pergunto a vocês: adiantou alguma coisa teorizar? Não, porque nós não exemplificamos. Um grande empresário colocou na porta da sua empresa um grande cartaz que dizia o seguinte: finalmente morreu esta noite a pessoa que impedia a promoção de vocês aqui na empresa. Aí os funcionários chegaram e viram aquele cartaz e ficaram se auto-perguntando: mas quem é esta pessoa que morreu, que não permitia que nós fôssemos promovidos? Um mais afoito dizia: seja lá quem for, morreu tarde demais. Deveria ter morrido mais cedo, porque assim nós teríamos tido promoção. Logo abaixo daquele cartaz vinha um outro cartaz que dizia: o velório está sendo realizado no salão nobre da empresa. Então, naquele dia, os funcionários foram dispensados para ir ao velório. Quando chegaram no velório, com panos pretos cobrindo as paredes, um caixão em cima de um pedestal, precisava subir-se uma escada para olhar para dentro do caixão. Alguns policiais organizando a fila, e de quebra uma sentida música fúnebre no alto-falante. E as pessoas curiosas: mas quem será este maldoso? Graças a Deus foi para o inferno. Se tinha algum espírita na fila, dizia: finalmente desencarnou. Se tinha católico e protestante, rogava o inferno para aquela pessoa. E a curiosidade, desculpa, mas quando eu começo a falar me dá vontade de dar risada, porque ao final vocês vão ver que é interessante. E o pessoal que continuava na fila, um ficava olhando para o outro e querendo descobrir quem era aquela pessoa que estava dentro do caixão. E um olhava para o outro: mas será o presidente da empresa? Aí o outro dizia: o presidente não pode ser, porque agora há pouco chegou com o carro lá fora. Mas será que é o diretor da ala tal? Também não é, porque ele estava aguardando o diretor. Ué, mas quem que será? E a curiosidade aumentava cada vez mais. As pessoas que subiam por aquela escada olhavam para dentro do caixão
e eram impedidos de voltar para dar informação a quem estava subindo. Eles tinham que seguir em frente. Aí a curiosidade aumentou ainda mais. Mas, meu Deus, a gente pergunta quem é, e é proibido de dar a resposta. Mas que curiosidade, quem será que está dentro deste caixão? Até quando estava me contando isso, eu também fiquei curioso, como acredito que todos estão. Só que eu ia contar o final na palestra seguinte, mas vou contar nessa. As pessoas, quando olhavam dentro do caixão, alguns choravam, outros ficavam pensativos, punham a mão na cabeça. E aqueles que estavam na fila, quando via isso, nossa, não via a hora de chegar para olhar dentro do caixão. Final da história, meus irmãos. Dentro do caixão não havia cadáver. No fundo do caixão existia simplesmente um grande espelho. Meus irmãos, essa história nos orienta de que nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Mais uma frasezinha do Mahatma Gandhi, sobre cuja vida nós estamos orgulhosamente montando uma palestra. Procurai incessantemente os caminhos da perfeição. Este trabalho trará em si a sua própria recompensa. O resto está nas mãos de Deus. Queridos irmãos, muita paz a todos e que Jesus vos abençoe. E aqui mais uma vez a diretoria desta casa, principalmente a nossa área da divulgação, deixa os nossos melhores agradecimentos ao nosso orador da manhã, Sr. João Batista do Vale, e nós temos certeza, Sr. João, que essa sua palestra, ela coroou de êxito este nosso jubileu de ouro. Que Jesus o abençoe e nós sempre possamos aqui contar com a sua presença e com os seus ensinamentos. Mais uma vez, nossos aplausos para o Sr. João. Antes de passarmos para os nossos avisos finais, eu quero convidar o senhor Eduardo, que ele deseja aqui fazer um convite a todos os... Foram muitos apelos de união do nosso trabalho, dos nossos movimentos. O Elísio, o Romildo, o João falaram bastante a esse respeito. Queremos fazer um convite de maneira singela, mas prática. Nossos grupos na Aliança marcaram no dia 29 de maio, exato dia dos 50 anos da Fraternidade, às 20h30, uma reunião com os discípulos de cada casa, de cada grupo, em cada cidade, em cada estado, para 30 minutos de vibrações pela fraternidade. O convite fica estendido a todos os companheiros da Federação, a todos os companheiros da Fraternidade dos Discípulos de Jesus Setor 3, porque também se encontram instalados em várias cidades, em vários estados, para que juntos possamos fazer essas vibrações. Os endereços dos grupos da Aliança, se não me engano 203 casas, estão no site da internet. Eu acho que as pessoas podem procurar aquele que fica mais próximo da sua casa, fica mais fácil,
para se dirigir quarta-feira agora, às 8h30 da noite, a esse endereço. Desculpe, esqueci, né? www.aliança.org.br. Os endereços estão lá, procurem as casas mais próximas das suas residências. Segundo convite, aproveitem essa visita aos nossos grupos. Nós estamos marcando, para começar este ano, uma série de realizações chamadas Encontros de Discípulos. Para participar dos encontros, são 12 semanas em que nós precisamos nos identificar como discípulos pelo fato de termos cumprido o mesmo programa, a Escola de Aprendizes do Evangelho. Também fica estendido o convite. Identificar-se como discípulo não é uma verificação, é uma identidade. Tá? Basta leve a caderneta, leve um carimbo de exame espiritual, leve um trevo de lapela. Para mostrar, nós nos identificamos, somos discípulos, queremos participar deste encontro de 12 semanas. Nas casas as pessoas vão anotar o nome, o endereço para agendar as datas dos eventos. Nós temos conversado bastante sobre esses encontros de discípulos e percebemos o seguinte: há companheiros até que estão expressando trabalho em outras religiões, mudaram de religião, mas abraçaram o ideal em nossas casas. Não interessa, não importa. Nós temos a oportunidade de nos vermos, de lembrarmos juntos que abraçamos um ideal em nome de Jesus, né? Aqueles que estão inativos talvez tenham a oportunidade de se agregarem. Aqueles que estão trabalhando um bocado talvez tenham a oportunidade de dividirem o suor para compartilhar um pouco as experiências. Aqueles que estão em outros campos de trabalho terão a oportunidade de rever os companheiros de ideal. Então, os dois convites estão feitos, aproveitem. Está aberto às vibrações na quarta-feira e também a participação dos encontros de discípulos, tá bom? E nós também vamos novamente convidar o senhor Romildo, que também deseja passar um comunicado aos senhores. Companheiros, no decorrer das palestras, eu comecei a perceber que algo muito maior está acontecendo aqui hoje. A questão de 5 anos atrás, numa reunião que tivemos mediúnicas na fraternidade, o comandante Edgar Armon se manifestou e ele pediu que houvesse a união novamente, como está acontecendo aqui hoje. E eu, ouvindo a palestra ali, eu falei: gente, está acontecendo o que ele pediu. E eu disse a ele: mas como vai acontecer isso? De que maneira nós podemos começar a ter novamente essa união? E ele dizia que na época tinha sido necessidade. Então eu, sentado ali, comecei a perceber, e aqui está acontecendo isso aqui hoje. E ele falou assim: calma, você vai perceber e vai ver que a hora certa vai chegar. E eu acho que está acontecendo aqui hoje. Dentro dessa 50 anos da fraternidade, ele já estava enxergando e estava mostrando o que foi dito aqui hoje, que nós precisamos nos unir, né, para divulgar o Espiritismo. Então, chegou o dia está aí e nós temos que aproveitar. Nós também queremos agradecer aqui ao nosso fotógrafo da manhã de hoje, nosso companheiro Cícero, a equipe da reportagem do Vídeo Repórter. Para aqueles que depois quiserem adquirir o nosso material hoje, que foi essa filmagem, é só entrar em contato conosco na área da divulgação e terá todo esse trabalho aí completinho, que será uma lembrança dos 50 anos. Quando Jesus esteve encarnado aqui na Terra, com a sua presença, com seus ensinamentos, com a sua exemplificação, ele deixou bem claro para todos nós que nenhuma obra no campo do bem seria edificada sem esforço, sem trabalho, sem luta. Mesmo porque, diferentemente do que a sociedade apresenta, o bem, ele não faz alarde. O bem é o bem. O bem necessita de esforço,
de trabalho, de luta, de sacrifício, para que este bem possa se proliferar, se projetar, se edificar. O bem é sempre o bem. E esse trabalho da fraternidade dos discípulos de Jesus, neste momento, neste evento, nesta hora, que chamamos de hora apoteótica, é o momento em que todos nós estamos ratificando esta luz que vai crescendo. Esta luz que nos ilumina. Esta luz que já orientou tantas vidas, tantas famílias, que hoje estão aqui edificadas no nosso mundo físico, e tantas famílias que hoje estão edificadas, vivendo no mundo espiritual, se entrelaçando conosco. É a fraternidade, é o grupo de criaturas, encarnados e desencarnados, que todos nós fazemos parte, baseados, evidentemente, nos ensinamentos do Cristo, começando lá, naquele trabalho, com os discípulos e mais tarde apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos os remanescentes daquele trabalho que se iniciou lá na Galileia. E hoje esta luz vai crescendo e se desenvolvendo. Só nos resta, Senhor, agradecer. Se dificuldades enfrentamos, se problemas passamos, se criaturas rangem os dentes pela realização desses trabalhos, nós devemos continuar, porque mesmo sofrendo, vale a pena, Senhor, para a implantação do bem. Se desejamos um mundo melhor, este mundo melhor começa conosco, porque quando nos transformamos, já passamos a viver esse mundo melhor. Não aguardemos ninguém, mas deixemos a nossa exemplificação. Foi isto que o Cristo deixou para nós. Se queremos o bem, se queremos o melhor, façamos o melhor. E este momento é um momento de ratificação, de alegria, de felicidade, de injeção de ânimo, para que possamos continuar realizando esse trabalho com humildade, na simplicidade, mas sempre prevalecendo o bem. Só podemos agradecer, Senhor. Aqui se faz presente criaturas que representam um enorme número de criaturas que o nosso entendimento não consegue alcançar. Aqui se faz representar criaturas com um coração maravilhoso, com a aura que vai se expandindo por este universo de Deus, se posicionando no universo de nosso Pai Celestial. E é com trabalho, com esforço, com luta, que esse projeto vai cada vez mais se fazendo
projetar neste universo de Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui estou. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque nos chamaste. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ser os escolhidos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a amar. Obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Que todos nós possamos voltar aos nossos lares em paz. Obrigado.